Olá, meus irmãos, bom dia. Saúdo todos vocês com a gloriosa e paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Meus amados irmãos, estou com a minha Bíblia aberta. Eu quero compartilhar com todos vocês apenas um versículo. Vocês que puderem acompanhar, abram vossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Se você não tiver Bíblia, preste atenção aqui nessas palavras, porque essas palavras, ela não é minha. Essas palavras é do Senhor Jeová. A Ele a honra, a Ele o louvor, a glória é eternamente. Amém. Amados irmãos, Lamentações 3, 22. A palavra do Senhor fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu vou repetir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Nós estaríamos todos queimando no inferno uma hora dessa. Mas, meus queridos irmãos, eu quero falar para vocês nesta manhã: não use da misericórdia do Senhor para viver no pecado. Porque vai chegar uma hora, meus amados irmãos, que não vai ter mais jeito. Não vai ter mais salvação para a tua alma. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele é misericordioso, meus irmãos. Se não fosse a misericórdia dele, estaríamos todos consumidos. Todos queimados no inferno. Estava queimando lá. Porque lá no inferno há um fogo que nunca se apaga. E quem entra lá não sai mais. Entrou lá no inferno, acabou. Vai ser torturado dia e noite por todos os demônios. Irmãos, não use da misericórdia para viver no pecado. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa de seus maus caminhos, se converta ao Senhor e viva. Se vocês abrirem vossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16, está escrito isso. Versículo 17 também está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Meus amados irmãos, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é bom. E a palavra do Senhor está falando que a misericórdia dele não tem fim. Mas não use da misericórdia para viver no pecado. O salmista Davi, ele escreveu lá no seu Salmo 7, no verso 11 e 12, que a espada do Senhor já está afiada para destruir todos os pecadores da terra. Meus irmãos, vai acontecer. Todos vocês estamos aqui ainda, respirando. Há uma esperança de salvação para minha alma e para a alma de vocês. Meus amados irmãos, vós que estiver na iniquidade, no pecado, no adultério, na mentira, na fofoca, efeminados, beberrões, amantes de si mesmo, mostrando a nudez do corpo, arrepende-te, volte para o seu Senhor. Deus, ele é misericordioso, ele te perdoa.
A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e larga e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. E Deus o perdoa. Mas para isso nós temos que confessar os nossos pecados. É como Jesus falou para aquela mulher adúltera. Primeiro ele fez uma pergunta: alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Irmãos, vá, mas não peques mais. Glórias a Deus. Há um céu lindo, maravilhoso, esperando aqueles que perseverarem até o fim. O nosso lugar não é aqui. Se vocês abrirem vossas Bíblias no livro de Filipenses capítulo 3, Paulo falou aos Filipenses que a nossa cidade, ela não é aqui. Aonde é, irmão Diego, a nossa cidade? É nos céus. Cidade que você mora? Qual é o nome dessa cidade que você mora aí? São Paulo? Boa Vista? Rio de Janeiro? Sua cidade tem um nome, mas a sua cidade não é essa. Não é. A sua cidade é nos céus. Mas para você entrar nessa cidade, você tem que lavar o pecado. Você tem que deixar o pecado. Você tem que lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Tem que se limpar. Tem que largar o pecado. Porque lá no céu, meus irmãos, não entra pecado. Adúlteros não entram, mentirosos não entram, os que se prostituem não entram. Homens em mais de um casamento com suas esposas vivas e vice-versa não entra, é adultério, é adúltero. É o que Tiago falou, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, que qualquer que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Além de ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, não entra no céu. Lá no céu não há contenda. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quer ser salvos? Quer entrar nessa cidade linda, maravilhosa? Pede perdão pelos teus pecados. Arrepende. Deixa. E vós alcançareis misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Mas cuidado. Não use da misericórdia do Senhor para viver no pecado. Amém? Eu deixo esta palavra para que todos vocês possam meditar, colocar em prática e possam alcançar a misericórdia do Senhor e possam ser salvos, tá bom? O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é os céus. Que Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.